Bom, e uma notícia que acaba de chegar: o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, concedeu uma liminar que suspende a eficácia de trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2027, perdão. O ministro atendeu a um pedido do governo Lula, protocolado na quarta-feira. Zanin levou a decisão ao plenário virtual da Corte para referendo na sexta-feira. Se validada pelos demais ministros, terá então efeito até que o STF julgue o mérito da ação. Piotr, quero aqui até trazer o que o ministro considerou aqui para conceder essa liminar, suspendendo. Ele disse o seguinte: que sem a indicação do impacto orçamentário para a manutenção da desoneração da folha de pagamento, poderá ocorrer, aspas, um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado, fecho aspas aqui para a decisão do ministro Cristiano Zanin, que acabou de sair agora há pouco. Mas isso foi decisão do Congresso lá atrás, e aí a questão do impacto é, de novo, o governo recorrendo ao puxadinho, ao consórcio que faz com o Supremo Tribunal Federal para afrontar uma decisão que veio do Congresso Nacional. Isso embute duas coisas. Primeiramente, o governo, apesar de toda essa liberação de emendas, não tem hoje nenhuma condição positiva no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara. Apesar de no Senado, por exemplo, o presidente do Senado ser quase o líder do governo no Congresso Nacional. Prorrogando, por exemplo, a discussão de vetos, né? Que são, obviamente, discussão de vetos é uma coisa do Congresso e a sessão é convocada pelo presidente do Congresso, no caso, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado também, por conseguinte, presidente do Congresso. Aí vem uma decisão do Supremo que interfere na decisão dos deputados e dos senadores no Congresso Nacional. Ou seja, mas aí vem o pior problema. A razão disso tudo é que o governo gasta demais. A gente acabou de falar isso daqui. O governo Lula é absolutamente perdulário. Está na revista Oeste, inclusive, da semana passada, eu escrevi uma coluna sobre exatamente isso, e esse drama fiscal vai prevalecer como a notícia principal do atual governo por muito e muito tempo, a menos que o governo mude a sua postura de começar a cortar gastos, coisa que não está nem no horizonte do atual governo. Ele não pretende fazer isso. Além do que já postergou. Para se ter uma ideia, eu vou citar só um exemplo: o governo mexeu na alíquota ali, na pretensão de superávit primário. Sabe qual foi a comemoração do governo? Opa, vai abrir uma brecha para gastar mais. Não, você decidiu pagar menos a dívida para poder continuar gastando mais. Nenhuma família brasileira pode fazer isso, nenhuma dona de casa faz isso. O governo arranja um jeito de fazer. Nós estamos vendo uma decisão do Supremo que confronta o Congresso Nacional, numa decisão discutida dentro do Congresso Nacional e sempre com o argumento de que isso aí pode ser inconstitucional. A questão é, o governo precisa decidir lá no Congresso Nacional, e lá ele perdeu esse assunto. Com o governo simplesmente dando mostra de que vai gastar mais, por quê? Que a economia e os deputados que representam o país não iam, os senadores, por exemplo, a sugerir desoneração justamente para reativar a economia, no momento em que o governo Lula vai ter um crescimento muito menor esse ano do que foi no ano passado, em que ele teve a sorte do que se chama de carrego estatístico. As boas ações do governo Temer, do governo Bolsonaro, trouxeram um ciclo virtuoso da economia brasileira. Esse segundo ano do governo Lula é só dele mesmo. Pois é, Consta, a gente acompanhou esse cabo de guerra entre o Congresso e o governo por conta aí da desoneração da folha de pagamento, e agora o ingrediente a mais aí com essa decisão do ministro Cristiano Zanin em favor, né, do governo que, como você mesmo disse, só pensa naquilo, está querendo arrecadar mais, né, com essa derrubada aí da desoneração da folha de pagamento. Eu acho que o Piotr encerrou a questão, né? Quando o governo perde no Congresso, que é o lugar certo para se debater esse tipo de coisa, ele apela para o tapetão, né? Fazendo aí uma metáfora futebolística bem ao gosto do presidente, é como se o time entrasse em campo com um bando de perna de pau, tomasse goleada e fosse lá depois pedir o VAR para uma turma muito simpatizante, digamos assim, que começaria a encontrar um monte de brechas. Aliás, o Zanin está num belo papel, aí merece um prêmio, já que o Poder Judiciário está distribuindo prêmio a jornalistas e tudo. Eu acho que o Zanin mereceria um prêmio também, né? Belíssimo advogado do Lula.